Olá, aqui é a Nara que tá falando e hoje eu vim trazer um tutorial de como fazer uma calça de pijama de malha, bem fresquinho, bem gostosinho. Ela não vai ter costura na lateral e eu vou utilizar como molde, como base, né, do molde, uma calça jeans minha. Então vamos lá. Primeiramente você vai dobrar ela no meio, você vai dobrar certinho, bonitinho, colocar aquela parte de trás ali, você vai encaixar por dentro e você vai fazer o desenho rente ao desenho da calça. Bem certinho, tá vendo? Você não precisa deixar muita margem de costura nem nada na frente. Você vai seguir, tá vendo que a costura tá bem rentezinha? Então você não precisa deixar a mais. Agora a gente vai passar para a parte da costa. Eu deixei, tá vendo? A gente vai precisar deixar uma margem de costura maior para vestibilidade por causa do cós da costa. A gente vai deixar cerca de um dedo ou dois para a mais. Você percebe que eu levantei a parte da costa, tá vendo? É importante que essa parte esteja levantadinha, bonitinha, porque ela vai ficar mais alta do que a parte da frente. Porque senão você vai ficar pagando cofrinho, né? É aquela forma. Por quê? Porque se ficar muito baixo essa parte do gancho, ele vai ficar muito embaixo, vai ficar desconfortável. Aí lembra que eu falei? Agora você vai deixar essa partezinha a mais. Tá vendo? Eu coloquei só um dedo, mas eu poderia ter deixado facilmente de 2 ou 3 dedos. Não tem problema. E a gente vai seguindo isso até o final. Eu coloquei nessa mesa pequena porque eu achei que ia ser mais fácil para ver, para vocês entenderem e enxergar melhor no vídeo, né? Mas eu poderia ter colocado no chão o tecido. Eu só achei que assim ia ser melhor para filmar, sabe? Aí eu deixei só um pouquinho mais de margem embaixo, porque eu vou colocar uma parte extra de ribana embaixo, só para fazer o acabamento. Repetir isso do outro lado também. Agora eu cortei, a parte importante já que eu usei um hidrocor vermelho para ficar mais fácil de vocês enxergarem, eu fui tirando a parte do hidrocor, fui cortando e tirando, sabe? Eu decidi deixar a calça com o cós um pouco mais alto, por isso que eu não tirei a margem do cós. Então agora vamos costurar o gancho da costa e da frente, que é essas partes que eu estou mostrando agora. Vamos lá para a máquina. É um pouco chato costurar às vezes malha. Eu demorei um pouco para aprender porque ela escorrega muito e sei lá, é meio complicado e ficava meio engelhado, sabe? Então, para eu conseguir costurar certinho, eu aprendi que a gente não pode ficar esticando demais o tecido, sabe? E muitas vezes a máquina puxa mais o tecido de trás, o tecido de baixo, do que o tecido de cima, sabe? Então, para evitar disso acontecer, a gente tem que deixar menos tensão no tecido de baixo. Para isso, eu seguro o tecido, como eu tô segurando aí no final, para que ele não fique tensionado com o peso da calça, do tecido, sabe? Do restante do tecido. Aí eu vou segurando certinho para não ficar tensionado, porque se ficar tensionado vai ficar todo engelhado, feio. Eu odeio quando fica assim. Pronto. Olha só como é que fica. Fica bem certinho, bonitinho e ele não quebra quando é esticado. E nem ficou engelhado feio. Então vamos lá para a mesa para vocês verem como é que ficou. Olha só, costurei o gancho da frente e o gancho de trás, as costas, bem certinho, tá ok. Agora a gente segura no meio e vá lá, a mágica tá feita. Não tem costura na lateral. É muito bom fazer calça assim pra gente dormir, sabe? Porque não fica aquela costura feia. Feia não, né? Aquela costura incomodando o lado. Agora, a dica é o seguinte, já que a gente não usou molde e não tá um cálculo super mega exato, a gente vai começar a costura então do centro, daí dessa costura para baixo até o final e depois voltar e continuar do meio até o final, para não correr o risco de ficar errado, né? De chegar nas costuras e ficar muito desencontrado. A gente vai costurar nesse sentido, primeiro um lado até o final e depois o outro até o final do outro lado. Aí, para facilitar mais ainda, eu ainda fiz um nozinho, né, das duas costuras, unindo frente e costa.
para ficar mais fácil de encaixar ali na máquina, né? Muitas vezes, antes eu fazia era uma costura mesmo com linha e agulha, sabe? Hoje em dia eu fico um pouco de preguiça de fazer essa parte. Mas tá aí a dica. Eu fiz o nozinho bonitinho. Aí eu desço a agulha bem certinho onde eu já quero. Pra que não fique sambando, sabe? Aí sim eu vou organizando o tecido. Lembre-se que malha é chato, porque ela o movimento da máquina de puxar o tecido pode ser que puxe mais o tecido de baixo que o de cima. E aí quando você vai terminar a costura, você vê que ficou muita peça, muita tecido de cima sobrando e de baixo não. Para evitar isso, é só ir organizando assim, segura, não deixa tensionar o tecido com o peso dele, que só o peso dele já faz tensionar do jeito errado, sabe? Então você segura, aí sim você vai costurando bem certinho, bonitinho. Tá vendo que eu deixei até o resto da calça apoiado na mesa, porque até o peso dessa calça, no restante da calça, pode fazer com que ela tensione do jeito errado. Aí lá vai, aí a gente pensa, nossa, eu cortei tudo errado, meu Deus do céu, eu não sei fazer nada. Muitas vezes com um molde perfeito, mas a gente vai costurar a malha, acontece isso só pelo fato da parte de baixo acabar escorregando mais facilmente do que a de cima. Para evitar isso, é só segurar e não deixar pesar o resto do tecido na costura, entendeu? Aí tá. Lembre-se, eu costurei Então, ó, lembre-se, eu costurei do centro até embaixo. Agora eu vou ter que costurar de novo, do centro até embaixo. Tudo por quê? Porque eu não usei um molde perfeito, calculado, com todos os testes antes, tal, no papel. Eu fiz direto com o molde, assim, usando como base uma calça já pronta. Muitas vezes isso daí pode causar uma dor de cabeça grande depois, porque na hora que eu vou fechar, muitas vezes chega nessa parte da costura, tá extremamente desencontrada, sabe? Aí pronto, é a mesma coisa, tomando cuidado para não tensionar o tecido com o peso do restante da peça, da calça, tá vendo? Por isso que eu vou jogando em cima da mesa assim, e vou segurando certinho. E vou fazendo isso até o final da perna da calça, com paciência. Então já temos o entrepernas costurado, o gancho da frente e da costa costurado certinho, bonitinho. Agora tá faltando o quê? Nosso querido cós, porque eu escolhi deixar o cós um pouco mais alto do que a outra calça que eu já usei como base. Para isso, nós temos uma faixa de ribana, que tem 10 centímetros de largura, e de comprimento é um pouquinho menor que minha cintura. Eu deixei cerca de 4, 3 dedos. E o elástico é do tamanho, exatamente do mesmo tamanho da ribana. Vamos preparar o cós, então. A gente vai unir direito com direito, você tá vendo? Essa parte aí, a parte onde tem sabe, ele gruda mais pelinho, ele tem umas pontinhas repuxando, é a parte interna. O direito é a parte mais brilhosinha, bonitinho. Então, a gente vai unir direito com direito do cós, das pontas dele, e vai costurar bem bonitinho, desse jeito aí, tá vendo? A gente vai unir direito com direito e vai costurar. E a gente vai fazer a mesma coisa com o elástico também, desse jeito aí. Ah, pessoal, não esquece, curta, comenta, compartilha também, tá? Me ajuda muito no canal para que eles cheguem para outras pessoas que também precisam desse tipo de conteúdo, tá bem? Desde já agradeço. Para a gente poder finalizar o cós, a gente vai precisar marcar o meio do elástico e o meio do elástico, desse jeito. A gente marca com giz, eu tô marcando com giz de cera, de criança mesmo. E agora a gente marca o meio do meio, dessa forma aí. É extremamente importante fazer essas marcações para que a peça fique bem distribuído o elástico, não fique toda torta, sabe? Repuxando mais de um lado do que de outro. A gente também vai precisar fazer esse mesmo procedimento no cós de ribana também. Mas eu vou utilizar a tesoura, eu não vou marcar com o giz de cera, que eu acho que fica melhor assim.
A gente marca certinho, bonitinho, e também tem que marcar a calça, sim, a calça vai ter que marcar. O meio já tá marcado, né, onde tem as costuras. Agora a gente vai ter que achar o meio do meio. E a gente vai, eu achei dessa forma aí, dobrando certinho, e eu vou cortar também. E só para garantir, eu vou fazer um piquezinho bem bonitinho. E só para garantir, eu vou passar também o giz de cera, só para ficar mais certinho e não me perder. Mas só o cortezinho já era o suficiente. E pronto, tudo marcado. Agora sim a gente pode deixar o cós bem distribuído, não vai ficar todo repuxado para um lado e todo troncho. Aí a gente vai montar agora esse quebra-cabeçazinho que é o cós. Eu poderia ter costurado primeiro a ribana e depois encaixado o elástico por dentro, mas eu preferi fazer isso logo direto. Como é que eu faço? Eu pego a ribana, dobro ela ao meio assim e abraço o elástico onde tem a costura, abraço o elástico bem certinho, abraço o elástico com a ribana, dessa forma aí, encontrando todas as costuras. E então eu vou pegar a calça e vou encaixar também na costura da frente. Quero que essa marcação fique na costura da frente, desse jeito aí. Aí eu vou costurar logo, passar só uma costura, já vou prender logo tudo, tanto o elástico quanto a ribana, e sigo nas marcações certinho. Vou mostrar para vocês como eu faço lá na máquina. Vamos lá? Tá aí, todas as costuras encontradas. Agora é só ter cuidado de encaixar todos os tecidos, né? O tecido da calça, toda a ribana e o elástico também. E prender bem certinho. Então eu faço assim, eu já encaixo na máquina e baixo a agulha certinho onde eu quero que ela comece a costurar. E agora é o momento de usar aquelas marcações, tá vendo? A marcação da calça e as marcações que eu fiz na ribana. E a marcação do elástico. E lembrando que o elástico tem 4 centímetros de largura nesse caso e a ribana tem 10. Então ficou cerca de 1 centímetro para cada lado para costurar no tecido, porque não pode cortar o elástico. É agora que vai valer a pena todo o trabalho que tivemos marcando o cós, o elástico e a calça, porque a gente vai encontrar essas marcações e vai puxar o elástico e a ribana do tamanho que é o tecido de baixo. Não pode puxar a parte da malha, entendeu? Porque se puxar a malha vai ficar toda esticada, esquisita. E assim vai, encontra as marcações e vai puxando até o final, desse jeito aí. Pronto. Agora a gente só dá aquela verificada, se não ficou um tecido para fora, se não ficou mal costurado. Eu tive a ideia de colocar uma faixa de ribana também embaixo, na bainha da perna da calça, desse jeito aí. Aí também eu fiz uma costura com a linha reta no cós da calça. Tá vendo que eu tô tensionando bastante, tô puxando bastante o tecido de um lado ao outro, porque essa máquina é uma máquina reta. Se a gente não fazer isso, ela não vai manter essa linha certinha. Tá vendo que a gente puxa, puxa e ela não quebra, mas só dá certo quando a gente vai fazer assim. E agora, não menos importante, vamos colocar um cadarço. Na verdade, não é um cadastro, né? É uma fita que eu fiz para um outro pijama, só que acabei não utilizando. Então, a gente faz assim, tem que deixar pelo menos uns 20 centímetros extra, além do cós da calça, para que fique amarradinho, né? Eu fiz um furinho com essa linha, com essa agulha de crochê que eu tenho. Só o mínimo para que possa passar essa cordinha. E estou utilizando um passador de elástico, ele é perfeito, maravilhoso para fazer isso. Com a cordinha bem presa no passador de elástico, a gente vai passando com calma, paciência, de um lado a outro. E é assim que fica, no final das contas, bem certinho, bonitinho, tá vendo? E é isso. Se vocês gostaram, curta, comenta, compartilha, me segue no canal. E é isso, espero ter ajudado bastante vocês com essas dicas para costurar malha. E fiquem ligados que toda semana a gente tem novos vídeos
com novas dicas e novas peças de roupas para vocês. Muito, muito obrigada. Até mais.